Você sabia que o que hoje chamam de regulamentação das bets pode ser só a forma do Estado pegar sua parte no lucro? Pois é, hoje a gente vai desenterrar um problema que não começou com a Blaze, Esporte da Sorte, Tigrinho ou esses outros sites de apostas. Ele vem de muito antes, lá da época em que a Caixa Econômica Federal foi liberada para fazer exatamente isso que hoje chamam de imoral. A questão não é só moral, é jurídica, política e, claro, financeira. Quer entender o jogo? Então fica comigo que hoje esse vídeo vai virar uma chave na sua cabeça. Hoje você vai entender por que o problema das apostas é mais antigo e sujo do que parece e como o Estado vem lucrando com isso há décadas. Primeiro, vamos começar falando do artigo 50, que está tratado no Decreto-Lei 3.688 de 1941, mais conhecido como a Lei das Contravenções Penais. No artigo 50 está descrito o seguinte fato típico: estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele. O que isso significa? Significa que é proibido a conduta de você estabelecer ou explorar jogos de azar e jogos de apostas em local público ou acessível ao público, mediante de entrada ou sem ele, mediante de entrada de dinheiro, financeira. Se você for parar para pensar, nesse artigo 50, cabe claramente as conhecidas bets, que é estabelecer ou explorar jogos de azar, os mais conhecidos como jogos de apostas, em local público ou acessível ao público. A partir do momento que pessoas estão divulgando e é facilitada a entrada, mesmo que online, é acessível ao público, mediante de entrada de pagamento ou sem ele. Tem ali uma entrada que eles cobram, para as pessoas jogarem, apostarem. Mas se você pensar um pouquinho mais, você vai ver que essa conduta também descreve os jogos oferecidos pela Caixa Econômica Federal, mais conhecidos como Mega Sena, Loto Fácil, Quina. Esses jogos são jogos de azar, porque as pessoas apostam. E para fazerem esses jogos é mediante o pagamento. Em local público, muitas vezes nas caixas lotéricas, ou acessível ao público, também é possível você realizar esses jogos de maneira online. A Caixa Econômica Federal permite que maiores de 18 anos façam apostas online. Agora você me responde, qual é a diferença entre esses jogos de apostas que ficaram tão conhecidos, essas bets, dos jogos de apostas da Caixa Econômica Federal? A conduta muda mesmo dos jogos que é oferecido na Caixa Econômica Federal? Não, né? E eu vou mais além. Essa lei veio com o intuito de proibir jogos conhecidos como o jogo do bicho ou outros bingos que haviam irregulares. A questão é que as pessoas privadas não podiam estabelecer jogos de azar. Mas adivinha quem ficou fora dessa proibição? Exatamente, o Estado. E a explicação para isso? O monopólio estatal. A União é a única responsável e competente para tratar das questões das loterias. Isso significa dizer que somente a União pode explorar, ou poderia, explorar jogos de azar. E para que isso ocorresse de forma legalizada e que não viesse prejudicar futuramente a Caixa Econômica Federal, foi criada uma lei específica que autorizou a Caixa Econômica Federal explorar jogos conhecidos como jogos de azar da Mega Sena, da Quina, da Loto Fácil. E a justificativa que utilizaram para isso é que a renda líquida seria destinada ao interesse público, segurança, saúde, educação. Será mesmo que esse dinheiro está indo para onde prometiam? E mais importante, porque só o Estado pode lucrar com a desgraça dos outros. E se você for parar para analisar, há uma contradição gritante. Jogo do bicho, ilegal, proibido. Mega Sena, legal, permitido. Ambos são jogos de azar. Jogos que as pessoas apostam. E muitas vezes a probabilidade de ganho é muito baixa. Só você analisar a Mega Sena. A sua probabilidade de ganhar é 1
para cada 50 milhões. Ou seja, você tem muito mais chance de perder aquele dinheiro que você apostou do que de fato ganhar. E entenda, aqui eu estou analisando somente o fato típico. Fato típico é a conduta que a lei determina como sendo criminosa, que é estabelecer ou explorar jogos de azar, que é o que a Caixa Econômica Federal faz. Eu não estou adentrando na questão se a pessoa ganhar, se ela vai conseguir levantar esse dinheiro ou não. A gente sabe, quando as pessoas ganham na Caixa Econômica, elas conseguem levantar o prêmio. E muitas pessoas denunciaram que essas casas de apostas, mesmo elas ganhando, elas não conseguiram levantar o dinheiro desse prêmio. Então, eu não estou adentrando nessa questão de levantar o prêmio ou não em caso de ganho. Mas quando você faz uma aposta nesses jogos da lotérica, é visto como cidadania. Quando você aposta, por exemplo, no jogo do bicho, é visto como uma contravenção penal, um crime. A realidade é que o Estado, a União, usou leis para blindar os seus próprios jogos. E com isso surgiu o Decreto-Lei 204 de 1967, que tratava no seu artigo 1º, parágrafo 1º, que a exploração de loterias era um serviço público exclusivo da União, e por isso a Caixa Econômica Federal poderia explorar, já que ela é uma empresa pública também da União, que visava uma destinação social para saúde, segurança, educação, dos recursos arrecadados. Mas me fala, você viu alguma diferença ao longo desses anos na saúde, na educação, na segurança pública? Na verdade, a gente tem a sensação que piorou, não é mesmo? Então, para onde está indo todo esse dinheiro? Que eles dizem que tinha a finalidade de atender o interesse público. Tanto é que esse problema de vício em jogos de apostas não veio recentemente com o advindo das bets. Já existe há muitos anos, com a contribuição inclusive do próprio Estado. Quem nunca viu um idoso deixar quase toda a sua aposentadoria na Caixa Econômica Federal, acreditando que pudesse ganhar algum jogo e aumentar sua renda? E isso não afetou só os idosos. Também há pessoas que tinham que deixar toda semana o dinheiro sagrado para aquela fezinha, né? Para aquela aposta na lotérica. Se você for pesquisar sobre vício em jogos de apostas, você vai ver que esse problema é muito antigo. E tem famílias que já perderam tudo, carro, casa. Esse não é um problema recente, infelizmente. Mas a questão é que quando esse problema era causado pelo poder estatal, era deixado debaixo dos panos, camuflado. Com o crescimento dessas empresas, conhecidas como bets, na internet, como a Esporte da Sorte, a Blaze, que ficou tão conhecida, o Tigrinho. Com o crescimento dessas empresas, ficou cada vez mais escancarado esse problema das apostas. E provavelmente, as pessoas que estavam por trás dessas empresas sabiam que elas iam entrar em um consenso com o poder estatal, já que se o assunto se aprofundasse, iam se chegar até a questão dos jogos liberados pela Caixa Econômica Federal. Porque se o Estado pode, por que a iniciativa privada não? Por que existem jogos fornecidos pela União? E por que esses jogos são permitidos? Por que ela pode estabelecer ou explorar jogos de azar? Porque se o problema é o vício, e essa discussão perdurasse por muito tempo, mais cedo ou mais tarde iam chegar na questão dos jogos das lotéricas. Seria inevitável. Ou seja, se cavarem demais, ia descobrir o tesouro escondido da hipocrisia estatal. E em 2023, a solução para isso foi regulamentar as bets, as conhecidas casas de apostas. E essa lei revogou parcialmente aquele artigo 1º, parágrafo 1º, do Decreto 204 de 1967, que é o decreto que permitia com que a União explorasse os jogos de azar, principalmente a Caixa Econômica Federal. E aí você pode se perguntar, mas o que mudou? Essa revogação não eliminou a possibilidade da União explorar os jogos de azar, que a Caixa Econômica Federal já faz há muito tempo, mas ela permitiu que empresas privadas pudessem também se utilizar da exploração desse tipo de atividade.
Claro, sob o regime de licenciamento e controle do Ministério da Fazenda. E isso não é de graça. Essa mesma lei da regulamentação das bets, 14.790 de 2023, em seu artigo 12 fala que essas empresas têm que pagar o valor máximo até 30 milhões, para operar 3 marcas pelo período de 5 anos. Não é controle, é participação do lucro. Basicamente, você vê o Estado se posicionando quase como um sócio das bets. A regulamentação nada mais é do que ele morder o pedacinho dele. E você ainda acha que o Estado está preocupado com o problema dos vícios? E quando você escuta esses influenciadores que divulgam esses jogos dizerem eu sou patrocinado pela empresa, pela bet regulamentada, ele está querendo dizer a bet pela qual eu sou patrocinado está pagando a parte dele para o Estado. Tá tudo certo, tá tudo regular. Você já parou para pensar? Quando o Estado se favorece de alguma forma, quando ele tem o percentual dele, é tudo regularizado, é tudo permitido. O problema mesmo é quando ele não está se beneficiando. Agora me diz, essa regulamentação de fato contribuiu, mudou em alguma coisa em relação a amenizar, a combater o vício das pessoas, em benefício das pessoas que estão sendo prejudicadas, das famílias que sofrem com apostadores que estão totalmente viciados e que já perderam praticamente tudo? Uns já perderam tudo mesmo. As pessoas colocam em risco, muitas vezes no desespero, a própria integridade física. Mas você acha que o Estado está preocupado com isso? Ele nunca teve. Você realmente acha que essa regulamentação é sobre proteger o cidadão? Ou é só mais uma maneira de lucrar com os mais pobres e mais vulneráveis? Por que o vício é crime quando não rende para o Estado? Quando surgiu a lei de contravenção penal, como eu disse lá atrás, o intuito era coibir jogos como jogos do bicho, esses tipos de jogos de apostas. O Estado não tinha controle, ele também não tinha participação dele, digamos assim, dos lucros. E aí veio essa tentativa, essa necessidade de proibir. Conseguiram, até então, criminalizar. Em contrapartida, usar o artifício de uma lei específica para blindar os seus próprios jogos e permitir a exploração da União. Mas quando surgiram as bets e no meio de todo esse contexto dessa situação da internet, o Estado perdeu o controle, tomou uma proporção muito grande e muitas pessoas começaram a ganhar dinheiro, inclusive esses influenciadores que divulgam. E aí o Estado viu que ele não teria outra saída senão regulamentar. Se ele mantivesse contra essas empresas de jogos de apostas, mais cedo ou mais tarde, ele ia ter que revogar, provavelmente, os jogos que são licenciados, liberados pela Caixa Econômica Federal, Mega Sena, esses tipos de jogos, porque as pessoas iam questionar. Então, quando eles dizem que tiveram que regulamentar porque o dinheiro estava fugindo do país e eles não estavam tendo controle, de certa forma tem verdade nisso. O problema é porque eles não estavam tendo controle. O problema é porque eles não estavam tendo a participação deles do lucro. Porque quando o Estado consegue capitalizar de alguma forma e controlar, a situação muda. E uma situação claramente problemática, que é a questão do vício das pessoas, parece perder a relevância quando o Estado consegue regulamentar, pegar a sua parte. Veja, o problema não deixou de existir, continua existindo. O vício em apostas não deixou de existir porque o Estado regulamentou. Na verdade, a única coisa de mudança que houve é a participação dele nos lucros dessas empresas. Por isso, eu acho legítimo as pessoas questionarem tanto os influenciadores que aceitam fazer publicidade para essas casas de apostas. Embora não seja ilegal, infelizmente, porque os nossos representantes têm o dever de ouvir o clamor da sociedade e escolher entender por bem, regularizar ao invés de proibir, por inúmeros motivos que eu já citei nesse vídeo, as pessoas têm que questionarem mesmo, porque apesar de não ser ilegal, é imoral. Essas bets destroem a vida de muitas pessoas. As pessoas mais vulneráveis, mais humildes,
entram nesses jogos com a ilusão de que vão fazer uma renda extra, né? Que teve influenciadores que disseram que ia ser uma renda extra. Entram com a ilusão de que vão conseguir um dinheiro a mais. E quando percebem, já estão totalmente viciadas. Muitas dessas pessoas são pessoas vulneráveis, que não têm muita coisa, que não têm muitos bens, mas que infelizmente perdem os poucos bens que têm. Eu sei que muitos desses influenciadores não vão assistir esse vídeo, mas eu vou fazer um breve comparativo que me surgiu agora. Antigamente, tinha uma emissora que tinha muita audiência. Não vou citar, né, o nome da emissora, mas provavelmente você vai identificar. Essa emissora, ao longo dos anos, do tempo, foi vendendo a sua credibilidade por ideologia política. Na época, poderia parecer que valia a pena, que ela estava levando vantagem. Ela tinha muita audiência, também tinha um dinheiro ali destinado a certas ideologias políticas. Só que com o tempo, as coisas foram mudando. E essa emissora foi perdendo a credibilidade. E cada vez mais perdendo a credibilidade. E as coisas começaram a ficar difíceis nessa emissora. E estão difíceis, inclusive hoje em dia. A gente vê notícias que ela está passando por vários obstáculos. Hoje, por mais que ela queira mudar, voltar atrás em algum posicionamento, não dá mais. Credibilidade é uma coisa que o dinheiro não compra. Quando você perde, você não consegue restituir. A mesma coisa eu acho que vai acontecer com alguns influenciadores. A princípio, pode parecer muito vantajoso todo esse dinheiro rápido, fácil e muito dinheiro. E ainda se tem a audiência do público. Mas com o tempo, alguns deles vão ter que ter investido bem esse dinheiro para viver futuramente. Se for perdendo essa audiência e essa credibilidade, como essa famosa emissora, vai ser difícil se sustentar diante o público. Porque uma pessoa que trabalha com o público, com a visibilidade, tudo que ela tem que prezar é pela reputação, pela credibilidade. Se ela perder isso e ela perder a audiência do público, ela não tem nada. Vai ter que trabalhar de outra coisa, vai ter que seguir por outro rumo. É só um comparativo que eu acho que vai acontecer com alguns influenciadores lá na frente. Eles vão ter perdido tanto a credibilidade do público e também a audiência, que por mais que eles tentem se reinventar, não vai ser mais possível. E se você que está me assistindo joga nessas plataformas, para de jogar. Enquanto você aposta, eles ganham. O Estado ganha. O jogo é deles. E o dinheiro também. Se você ficou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Comenta aqui embaixo. Você acha certo o Estado lucrar com o que ele mesmo proíbe para você? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. É muito importante para que o nosso canal cresça e alcance cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo!